Disseram assim, enquanto agora solta Ora, para lá. muito boa noite. Cá estamos de novo para mais uma conversa da Alena. Hoje vamos conversar um pouco à volta da toponímia, e sendo a toponímia o estudo dos nomes dos lugares e das ruas. Vamos nos centrar em Alfena numa primeira fase, embora depois abordaremos também um pouco o Hermesim. Como eu disse, a toponímia é o estudo do nome dos lugares. Na medieval freguesia de São Vicente de Queimadela, que hoje conhecemos por Alfena, haviam 5 lugares históricos. Desde logo Alfena, o lugar mais central, e o nome Alfena vem de uma planta, de um arbusto, que conhecemos como alfeneiro ou ligustro. A alfena vem da palavra árabe que designava esse arbusto, alhena. Um outro lugar dessa freguesia medieval era Caveda, e Caveda aqui, a origem da palavra é relacionada com a localização geográfica desse lugar na freguesia, estando esse lugar num dos extremos da freguesia. A origem da palavra é precisamente essa, sendo o cabo ou a extremidade, dando origem a Caveda. O Casal do Cabo é um dos casais históricos do lugar de Caveda, é aquele que se encontra na extremidade, já junto ao limite com Valongo. Um outro lugar, o lugar de Baguinho, tem a sua origem numa palavra germânica, muito provavelmente o nome do senhor suevo que tinha as terras de Baguinho. As ferrarias no extremo norte é, como o próprio nome indica, o lugar onde se trabalhava o ferro. E o quinto lugar, o lugar mais oriental da freguesia, conhecido hoje como Translessa, vem do medieval Traslécia, ou seja, atrás do Lessa. São estes os 5 lugares históricos da freguesia, que depois, com o decorrer dos séculos, deram origem a outros lugares. E que também abordaremos isso um bocadinho mais à frente. A toponímia de Alfena, historicamente, tem sido muito maltratada. Desde logo, o atual PDM tem alguns erros crassos que nós tivemos a oportunidade de alertar a Câmara Municipal na altura do processo de aprovação do PDM. A Câmara entendeu que a toponímia estava correta, era a toponímia homologada, seja isso o que for, que continuamos a desconhecer o que é que isso significa. Mas o que é facto é que o Ribeiro da Ferraria aparece no PDM. É um ribeiro que nunca foi conhecido por este nome. Ele é conhecido mais recentemente pelo Ribeiro da Junqueira e historicamente pelo nome de Rio da Canza. Um outro erro crasso é o Ribeiro da Juncada, que lá aparece referido no PDM, e o nome correto é Ribeiro da Junceda. Por último, o lugar das cordas, que existe no PDM, também não é cordas, são as corgas. Um lugar onde há muitas linhas de água e portanto, são as corgas. Eu, por último, entraria no nome das ruas, abordando o caso que ainda recentemente nós divulgámos na nossa página do Facebook e que alertámos a Câmara Municipal para o erro. Ainda nada foi feito, mas o que é facto é que há uma rua no centro da nossa cidade que tem umas placas que indicam que ela se designa da Rua da Bandeirinha. Ora, esse nome está errado.
o falecido padre Carneiro Dias, numa série de artigos que fez sobre as ruas de Alfena, excelentes artigos, que recomendamos a quem puder relê-los, que o façam, já abordou esse assunto. Nós, inclusivamente, na nossa página do Facebook, da internet, temos a reprodução desse texto do padre Carneiro Dias, com mais alguns elementos acerca do assunto. O nome correto da rua, e que foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Alfena nos anos 80, quando se deram os nomes às ruas de Alfena, é a Rua do Bandeirinha, e não da Bandeirinha. O Bandeirinha era o proprietário, em meados do século XX, de uma importante quinta na Várzea, a Quinta da Várzea, também conhecida como Quinta do Bandeirinha, pelo nome do proprietário. O seu nome era Abílio Bandeira Dias, e, portanto, a Comissão de Toponímia alfenense, quando resolveu dar o nome ao caminho que liga a Várzea à parte alta de Baguinho, resolveu atribuir o nome de Rua do Bandeirinha. Entretanto, a Câmara Municipal de Valongo resolveu mudar o nome e deixou de ser, pelo menos nas placas, Rua do Bandeirinha, e passou a ser Rua da Bandeirinha. Infelizmente, este é apenas um dos exemplos de quão maltratada é a toponímia alfenense pela Câmara Municipal de Valongo, mas não é caso único. Eu aproveitaria para passar a palavra já ao Arnaldo Mamed, que irá abordar mais alguns destes erros crassos da nossa toponímia e também uma explicação de alguns nomes de outros lugares da nossa freguesia. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Como o Ricardo referiu há bocadinho, a toponímia em Alfena é uma espécie de desgraça e não vai ser fácil corrigir. Devia ser corrigido, mas o que nos apercebemos vai ser muito difícil, até pela burocracia que isso envolve. Mas vamos tentar. Eu queria referir que a toponímia deve referir aos lugares, aos nomes que já existem, às designações dos lugares já existentes, prioritariamente, e depois se tivermos também de homenagear algumas pessoas que se destacaram ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, em prol da Alfena, quer tenham nascido em Alfena, quer tenham vivido em Alfena, ou estejam, de certo modo, relacionados com a Alfena. Também podíamos atribuir os nomes dessas pessoas. Eu refiro-me, por exemplo, a determinadas personalidades. Nós temos a Rua Dom João IV, temos a Rua de Dom Sanches, temos a Rua do Alexandre Herculano, a Rua do Bocage, que são personalidades importantes, é evidente, mas não têm qualquer relação com a nossa terra. Nós podíamos, por exemplo, haverá outros nomes, mas eu sugeria, por exemplo, Dom João Pires da Maia. Dom João Pires da Maia, que era neto do célebre lidador da Maia, foi o instituidor da Gafaria de Alfena. Portanto, concedeu determinados privilégios à freguesia, etc. Aliás, instituiu a Gafaria. Depois, por exemplo, outra personalidade, que de certa forma está relacionada com a Alfena, a Dona Estevainha, foi a aia do Dom Seixo II, foi uma benemérita da Gafaria, portanto, fez doações aos garfos, e era proprietária em Água Longa, mas tinha um genro que era proprietário em Translessa também, Pimentel. Depois, sei lá, mais à frente, já no século XVI, o bispo do Porto, Dom Frei Baltazar Limpo, que alterou o direito de padroado, passou da Mitra do Porto para o Colégio do Carmo, Dona José de Coimbra.
Depois o juiz, o Dr. Cristóvão Leilão de Moraes, que fez a delimitação, presidiu a delimitação do século XVII da freguesia de Alfena, a solicitação do Colégio do Carmo. E depois também tínhamos, por exemplo, os borralhos que emigraram no tempo da caça ao ouro para o Brasil, ou da corrida ao ouro no início do século XVIII, e cujos descendentes fundaram uma grande cidade, hoje em Minas Gerais, que tem precisamente o nome de Alfenas, até porque eles, no Brasil, desistiram do apelido borralho e começaram a utilizar o nome da sua terra, Alfena. Portanto, deixaram de ser os Martins Borralho para serem os Martins Alfena. E daí a cidade ter o seu nome, que é a cidade de Alfenas. Referia-me também a alguns capitães de ordenanças, por exemplo, o André da Rocha e Sousa, o Vicente Ferreira Alfena, que foi capitão de mar e guerra, como ele se intitulava, foi capitão de navios, provavelmente armador. Há um documento em que ele requer ao rei Dom João V autorização para, no regresso do Brasil, poder carregar mercadoria na Bahia ou no Recife, no caso de não conseguir a carga total no Rio de Janeiro. Portanto, era um alfenense nascido no lugar da Faria, e mais tarde um morador em Caveda, que era propriedade da esposa, o casal do Lano. Portanto, fundou a Capela de Nossa Senhora da Conceição, etc. André da Rocha e Sousa, que foi dono da Quinta das Telheiras, foi mestre de Olivos na Rua da Fonte Taurina, do Porto. Outros capitães de ordenanças, a lembrar do Manuel da Silva Martins, de Pinhete, do António da Silva Neves e Lambarrela, mesmo sacerdotes, padres naturais de Alfena, que paroquearam freguesias, paróquias vizinhas, Agrela e Água Longa, os Moreira Belo, dois padres da mesma família. Outros sacerdotes de Alfena que não foram pagos, mas tiveram algum papel também na própria freguesia. Portanto, eu acho que era interessante, por exemplo, se em vez de ter lá uma placa Alexandre Plano ou essa de Queiroz, se tivesse lá uma placa Capitão Vicente Ferreira Alfena, Capitão André da Rocha e Sousa, como subtítulo, a tentar explicar um pouco, as pessoas iam perguntar, mas quem era este tipo? O que é que ele fez? E daí vinha a explicação. Olha, ele nasceu em Alfena, viveu em Alfena, fez isto, fez aquilo outro, está relacionado com isto, com aquilo. E isso ajudava a perceber melhor a nossa terra e a reforçar a sua identidade. Isto vai ser difícil, portanto, isto era o que eu julgo que seria correto era pôr nomes às ruas de acordo, nomes que dizem alguma coisa à terra, que tenham alguma relação com a nossa terra. Ou as designações originais dos lugares, onde essas ruas se localizam, ou então os nomes de personalidades ligadas, de alguma forma, relacionadas com Alfena. Há um caso, por exemplo, aqui muito próximo, por exemplo, no Nogueira da Maia, em que eu penso que há determinadas ruas a quem foi atribuído o nome da pessoa ou da família, do apelido da família, que mora naquela rua há muitos anos. Portanto, ou era agricultor, ou era comerciante, ou era outra coisa qualquer. Portanto, nomes que dizem alguma coisa àquelas pessoas e àquele lugar. Claro, mas isso penso que estava debaixo, de certa forma, da orientação do professor Vieira de Carvalho, que era um bocadinho diferente nesse aspecto de relacionamento com a terra, com a sua origem, um bocadinho diferente dos autarcas que nós fomos tendo ao longo destes últimos anos.
Agora, ia-me referir a algumas ruas, alguns topónimos que, de certa forma, estão errados, não é? E que deveriam ser corrigidos. Uns porque têm erros de ortografia, portanto, erros de português, e outros porque não estão corretos, a designação não está correta. Eu ia-me referir, por exemplo, à Rua das Passarias, é assim que está nas placas, é a rua que passa no Alfenense, toda a gente a conhece. Essa rua, designada oficialmente como Rua das Passarias, deveria ser a Rua das Parcerias. Eu tenho aqui um documento, não vale a pena estar a mostrá-lo, mas de um terreno que os meus sogros compraram, aquela família de Gaguinho, o Moutinho, também conhecidos por Pelé, compraram nos anos 50, iam lá fazer uma casa, chegaram lá para falar por cheque. É um terreno onde agora está Hiperclima. Aquilo, nesse tempo era um quadro diferente, não havia aquela rotunda, não havia. Está precisamente a Hiperclima. E lá está a Bolsa das Parcerias. Eu nem cheguei a perguntar ao Sr. Zeca de Júlio, que foi o último jogador da Alfena, que também lá tem terrenos, ou tinha lá terrenos. E ele disse-me essa ideia, que realmente era parcerias, mas não sabia muito bem qual era, que tipo de parceria. E eu penso que é capaz de estar relacionado com o Fabrico da Telha. Com o Fabrico da Telha, que no século XIX, XVIII, XIX, tinha muita gente da Alfena a trabalhar nessa atividade, e é provável que houvesse ali alguma forma de parceria, principalmente na cozedura da telha, provavelmente não no fabrico, nem no molde, mas depois na cozedura, provavelmente o forno fosse como, não sei. Aliás, eu lanço aqui o repto, quem tiver uma melhor explicação para esse termo da parceria, agradecíamos. Portanto, ali deveria ser a Rua das Parcerias e não a Rua das Passarias. Temos outro caso também, que este é no lugar de Lombeiro, em que tem lá uma designação que é a Rua da Aventura. Rua da Aventura. Ora bem, esta aventura devia ser a Rua do Ventura, porque é um terreno que pertencia ao senhor que era conhecido por Zé Ventura. O Zé Ventura, porque o avô dele, penso eu, era Boa Ventura, e, portanto, o nome do pai ou do avô muitas vezes passava para apelido do atual. Portanto, era o senhor José Francisco dos Santos, que era conhecido por Zé Ventura, e que vendeu para lá uns lotes para se construir assim um bocado, sem grandes preocupações urbanísticas ou de infraestruturas, e, portanto, como o terreno era a bolsa do Zé Ventura, passou a ser a Rua da Aventura. Lá não há aventura nenhuma, nem há felicidade, a mais nem felicidade, a menos. Havia, era um senhor que tinha como apelido o José Ventura. Este lugar tem uma designação muito antiga, consta dos papéis, dos documentos que nós vamos corrigindo e que vamos investigando, que ele é o lugar de Felgueiras, que é o lugar onde existe essa urbanização, um bocado improvisada, é o lugar de Felgueiras. Felgueiras, há muitas designações, há muitas localidades com essa designação. Felgueiras quer dizer o lugar onde há felgas, onde há fetos. Portanto, o lugar onde há fetos é um lugar que designa-se por uma felgueira. Também podia ser Valgodinho, porque passa ali os afluentes da margem esquerda do Rio Lessa, que vai agora à rua. Portanto, Felgueiras e Valgodinho, em certa zona, quase que sobrepõem os dois lugares. Um outro, esse também me diz muito diretamente a respeito, é a Rua do Carcajal. Do Carcajal. No Carquejal havia carqueja, nunca houve carcaja, que eu sei. Portanto, o lugar onde há carqueja é o Carquejal. O lugar onde há eucaliptos é o eucaliptal. O lugar onde há pinheiros é o pinheiral. O lugar onde há castanhas é o castanhal. Enfim,
substantivos coletivos. A carqueja escreve-se carqueja. Porquê? Porque o E antes do J lê-se EI, como cerveja, igreja, cereja. Portanto, deveria ter corrigido para carquejal, de carqueja, e não carcajal, como lá está. Aliás, Alfena era a terra da carqueja, de certa forma. Eu, quando fui estar pela Porto, aqui há muitos anos, disse, Alfena, tu és da terra da carqueja. Portanto, não eram só as carquejeiras que carregavam os fardos, os feixes de carqueja que vinha nos barcos naveles, de ouro abaixo, e depois elas levavam às costas pela calçada da Corticeira, penso que é assim. Também as senhoras de Alfena, as mulheres de Alfena, levavam carregos à cabeça de carqueja para os seus clientes da cidade, cozinharem. Naquele tempo nem havia eletricidade, nem havia gás, ou era lenha na carqueja, lenha pequena, os restos, uma lenha mais miúda. Outra rua que não está corretamente designada é ali na zona da Gandra, ou entre a Gandra e a Clarinha, lá da Rua dos Poldeiros. É uma corruptela de Agüeiros. Agüeiros é o lugar onde nasce a água, um lugar que está sempre, que tem poças de água, tem permanentemente água a correr. E eram os Agüeiros. O pessoal, em vez de dizer Agüeiros, diz Ougueiros, que é mais rápido. Ou pôs uma sílaba. E, portanto, deveria ser a Rua dos Agüeiros e não a Rua dos Ougueiros. Outro erro é a Rua de Penete. O Penete significa uma espécie de esporão, de prolongamento de uma zona elevada, de uma serra, de um monte, né? E que termina numa planície, né? Portanto, há aquela elevação que vem descendo e estende-se pela planície como se fosse um punho, pela zona mais plana. Portanto, Penete significa isso mesmo. Aliás, há uma localidade no centro do país que é na confluência do Zeza com o Tejo, que atualmente se chama Constância, que durante muitos séculos também era conhecida pela Vila de Penete. Aliás, o Camões, penso que tinha lá a casa, ou pelo menos ainda lá estão umas ruínas que dizem que ter sido a casa de Luís de Camões quando esteve por lá, penso que de castigo, por causa de umas aventuras, não sei. Outra que essa então esta é um bocadinho para a paciência é a Rua do Rego. A Rua do Rego é ali na zona de faz agora a feira, debaixo do viaduto da A41, ali na igreja, não é? Chamam-lhe a Rua do Rego, que era a antiga estrada real. Ali atravessa o Ribeiro, um afluente também da margem esquerda do Lessa, chamado Ribeiro da Azevedo, que vem lá de cima do Alto da Vela, e ali deveria ser Rua de Azevedo, Rua da Agra de Azevedo. Porquê? Porque os campos marginais a esse ribeiro também têm a designação de Agra de Azevedo. Isso encontra-se nos documentos antigos, soframentos, dos empresamentos, etc. Portanto, Rua de Azevedo, Rua da Agra de Azevedo, é um nome até bonito, Azevedo, para a Rua do Rego. Cai um bocado mal, tem significados às vezes não muito. Outra situação que eu queria também abordar aqui, a propósito da Rua ou da Agra de Azevedo, é que aquela zona
aquela zona que começa a designa-se Aldeia Nova. Ora, a Aldeia Nova nasce precisamente há cerca de 130, 140 anos, finais do século XIX, com a construção da Estrada Nacional 105-1. Portanto, a Estrada Nacional chegou ali, àquela zona onde está hoje o viaduto, e cortou a direito, uma reta, em direção à Cavenda, pelo meio dos campos. E, claro, as novas construções começaram a fazer-se na berma da nova estrada, não é? E nasceu uma nova aldeia. Não é? Se repararem, a estrada real antiga, desde São Lázaro, por exemplo, contornava sempre o sopé do monte, a base do monte. Os antigos não eram parcos, quer dizer, eles construíam as suas casas fora do terreno fértil, no sopé do monte, e a própria estrada também, se fosse feita num piso do sopé do monte, também encontravam um pavimento mais duro, mais resistente. Claro, as coisas mais modernas não respeitaram essa regra, e ali foram em linha reta, fizeram em linha reta da Rua de Punhete, praticamente, até à Ponte Cavenda. É uma reta inteira, não é? Mas antigamente era pela Rua da Aldeia Nova, pela Corpilheira, ia-se à Senhora da Conceição, depois descia à Rua do Castanhal, penso eu, depois pela Rua Agra da Seara e tal, aquelas. Aliás, eu queria referir também, queria falar aqui, agora não deixava escapar. O lugar de Cavenda é o único que tem designações coerentes com as designações antigas. Eu penso que isso se deve um bocadinho ao António Ferreira Nunes, meu amigo. Ele mora lá para os lados de Nogueira, passou para lá, e ele era também um entendido e apaixonado lá pela terra dele. Ele era conhecido pelo António do Bernardino, irmão da professora Palmira, cunhado do professor Magalhães, e eu penso que tenho o dedo dele, porque penso que o lugar de Cavenda é aquilo que mantém alguma coerência, alguma coincidência com as designações antigas. Arnaldo, se calhar passávamos a... Eu aproveitava para esclarecer um comentário que surgiu há pouco sobre a Rua da Fidalga. A Rua da Fidalga tem a sua razão de ser. Na zona onde hoje existe a Rua da Fidalga, havia uma mina de água que abastecia a Quinta das Telheiras. A Quinta das Telheiras, no século XIX, foi propriedade da Viscondessa, ou dos Viscondes da Seca. E a Fidalga era precisamente a Viscondessa da Seca, que foi a última proprietária, digamos assim, nobre da Quinta das Telheiras, antes dela transitar para mãos alfenenses. E por isso, no lugar onde havia a mina da Fidalga, a rua chama-se a Rua da Fidalga. Eu passava a palavra agora ao Fernando, que vai abordar mais uma questão de um erro numa placa, esta não propriamente toponímica, mas uma placa comemorativa dos 180 anos do Concelho de Valongo, em São Lázaro. A Câmara resolveu colocar lá a placa explicando um pouco o que seria o lugar, só que o texto que lá está não diz a cara com a careta, como se costuma dizer, está todo trocado. Eu passaria a palavra ao Fernando para abordar essa questão que já abordámos no passado, no nosso primeiro libreto, mas que não quero mais realçar. Sim, nós tivemos este primeiro contacto com a placa, eu penso que foi por volta de março de 2019, acho eu. Sim. E a placa, de uma maneira geral, aborda o património ali na zona de lazer de São Lázaro, a ponte, e
e as duas capelas que existiam, portanto, uma delas que ainda lá está. Quando eu, por acaso, devo admitir que quando li a placa fiquei um pouco, até fiquei entusiasmado, porque na placa menciona que a Capela de São Lázaro teria sido edificada em 1623. E essa foi a primeira coisa que nos causou alguma surpresa, porque parecia indicar que existia um documento que falava da edificação desta capela. E nós, da Capela de São Lázaro e da Capela da Nossa Senhora de Remédios, nunca encontramos nenhuma documentação, e eu acho que não existe. Nós temos documentação em relação à edificação das outras capelas, da Capela de São Roque, da Capela de Nossa Senhora da Conceição, da Capela de Nossa Senhora da Piedade e da Capela de Nossa Senhora do Amparo. Até temos da edificação da Capela de Santo António, penso eu, e a Santa Catarina na antiga igreja. Mas destas duas, que devem ser realmente antigas, medievais, de facto não tínhamos nenhuma referência. Esta data, 1623, curiosamente, é a data de publicação do Catálogo de História dos Bispos do Porto, pelo Bispo do Porto, Dom Rodrigo da Cunha. E o catálogo não descreve as capelas, nem as localiza naquela situação, portanto, ali naquela zona, que é agora a zona de lazer de São Lázaro, apenas as enumera e fala genericamente das outras capelas, mas da Alfena. Uma das outras coisas que a placa diz, e eu agora vou ler o trecho, é que existia uma gafaria transformada posteriormente em hospital, referido em 1747, altura em que lhe estava anexa uma capela com invocação à Nossa Senhora dos Remédios. Portanto, ele coloca a capela de Nossa Senhora dos Remédios anexa à gafaria, do outro lado do rio, portanto, do lado oposto da capela que existe lá hoje. 1747 é a data do dicionário geográfico do Padre Luís Cardoso, mas neste dicionário ele coloca a capela da Nossa Senhora dos Remédios no fim da rua de Alfena, portanto, quem vem de Guimarães, e fala na ermida de São Lázaro, mas como estando antes da ponte, quem vem na estrada medieval do Porto. Também nas memórias paroquiais de Alfena, que foram feitas pelo reitor em 1758, em que era reitor Jerónimo da Cunha e Sotomayor, ele escreve que a ermida de São Lázaro é que estava anexa à gafaria. E que é isso que faz sentido. E basicamente nós já conhecíamos, qualquer pessoa que tivesse lido o livro, a obra do padre Domingos Moreira, portanto, Alfena, a Terra e o Seu Povo, já sabia isso, que lá ele confronta isso e diz que a capela que hoje se encontra é ainda de pé, a capela medieval que está edificada, não é originalmente a Capela de São Lázaro, é a capela da Nossa Senhora dos Remédios. Muito possivelmente a capela original de São Lázaro, que estaria anexa à gafaria, foi desmontada e hoje as imagens que estavam nessa capela, a imagem de São Lázaro, passaram para a capela da Nossa Senhora dos Remédios, que é hoje a Capela de São Lázaro, comumente chamada. Nós temos há outros documentos, aliás, outras referências, as demarcações, por exemplo, da aldeia de Baguinho, que foi feita pela Comenda de Águas Santas, que era a proprietária da aldeia de Baguinho, fez demarcações nos anos de 1631, 1668, 1695, 1725 e 1768, e iniciava invariavelmente a demarcação, a medição, junto ao rio Lessa, portanto, à frente da ermida de São Lázaro, né? Diz assim, do outro lado do rio, e a partir daí continuava a medição para norte, portanto, indicando que a capela ficava então desse lado. Uma outra coisa que é um bocado curiosa é o facto deles
apesar disso não estar mencionado em lado nenhum, dizerem que a gafaria depois foi posteriormente, portanto a gafaria medieval teria sido posteriormente transformada em hospital. A gafaria, quando eles usam o hospital nestes documentos do século XVIII, não se estão a referir à instituição que nós hoje conhecemos. Estão-se a referir antes à casa, que na expressão latina significava hospedaria. E nós sabemos que para além das casas que estavam reservadas aos gafos, portanto aos leprosos, e para além da capela, existia uma hospedaria que era mantida por um alfenense, ele próprio enfiteuta de alguns campos da gafaria, e que tinha a obrigação, portanto, no seu contrato de enfiteuso, tinha a obrigação de manter essa hospedaria para os peregrinos que passavam na estrada. Nós já fizemos uma caminhada em abril de 2019 à volta em que mencionamos este assunto, e isto foi já alertamos a Junta de Freguesia de Alfena e a Câmara Municipal de Valongo para estes erros, mas até agora ainda ninguém tomou a atitude correta. É um facto. É um facto. Já alertámos a Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal ainda não corrigiu a placa. Eu, se calhar, agora passaria a palavra ao José Manuel Pereira, que vai abordar um pouco da toponímia da nossa freguesia vizinha, de Irmesinde, ou, como até 1911 era conhecida, São Lourenço de Asmes. Força, Zé. Ora bom, é assim, eu preparei mais, e se o tempo depois o permitir, poderei aflorar e aprofundar mais os aspectos da toponímia de São Lourenço de Asmes e de Irmesinde, tal como conhecemos hoje. A minha maior preocupação foi, de certa forma, no âmbito, enfim, desta abordagem da toponímia, colocar a toponímia onomística de lado, de Irmesinde, porque é essa, por vários aspectos, e aspectos, muitos deles até se confundem com os critérios utilizados e usados para muitas ruas e lugares de Irmesinde. Procurei mais fazer o levantamento dos lugares, a abordagem dos lugares, e muitos deles, enfim, com uma antiguidade já remota, em que passo já a referir a alguns, e aqui assim, para uma leitura depois muito mais longa e muito mais aberta, conseguimos ver que a toponímia de Irmesinde, no que diz respeito aos lugares, obedece um pouco quer à morfologia do terreno, e é identificada dessa forma os diferentes lugares de Irmesinde, ou então uma toponímia de referência à flora, à fauna, ou até muitas vezes à própria zoologia. E então encontramos lugares antigos, outros atuais ainda, o caso de Bela, o lugar das Rapadas, o Moinho do Abade, a Ponte das Tábuas, junto à atual Ponta Travagem, Vilar de Matos, Alto de Vilar, Vilar de Cima, Sá, Prozela, Saibreiras, Gandra, Costa, Alto da Costa, Montes da Costa, Outeiro de Sá, Outeiro das Presas, Chãos, em vários sítios, em vários lugares de Irmesinde encontramos a denominação também de Poço Negro, Carvalhal, Palmilheira, toponímias à própria fauna, assim como Macieiras. Junto às margens do Lessa, o lugar de Souto, Soutinho, o Souto de Moinhos. Junto à Ponte da Palmilheira, a Ponte das Sapeiras. Junto aos campos e às casas agrícolas, terrenos ainda denominados como as Agras,
ou as Agras Novas, depois denominações e aspectos toponímicos mais recentes, como Mirante de Sousa, ou como Sonhos, Lugar de Sonhos. Para o lugar da Gandra, temos a Gandra, o Porto Carreiro, a Cancela, a Fonte Ermida, o lugar de Calvário, Juncal, Presas de Sá, Rapadas, as Arregadas, Entre Campos, e mais no centro, que nós hoje denominamos como Centro de Irmesinde, o lugar da estação, o lugar da igreja, o lugar de Passal. Estes aspectos toponímicos referem não só uma ligação a uma terminologia identificada com a própria fauna, flora e com alguns aspectos da própria zoologia, mas também com a identidade de alguns espaços, quer rurais, quer urbanos, que caracterizam a evolução de São Lourenço de Asmes, de outrora, para o Irmesinde que é de hoje. Naturalmente estamos a falar numa fotografia totalmente dispar, nomeadamente nos últimos 40 e 50 anos, enfim, sem a densidade populacional que hoje conhecemos e sem a própria distribuição territorial na malha urbana, quer na malha urbana como na malha rural, com as ruas e travessas e ruelas que hoje conhecemos. Sobra-me tempo, julgo algum ainda, e neste aspecto eu queria aflorar uma questão que de certa forma tem atingido nos últimos anos várias leituras, várias análises sobre o topónimo de Irmesinde, topónimo atual da cidade, denominação de origem germânica, ou o que é dito que é referenciado de origem germânica, Herme de Forte, Zinde de caminho, e julgo que eu não queria tanto trabalhar, primeiro porque a toponímia é muito recente, este aspecto de Irmesinde. Exige ela em si uma análise muito mais exaustiva, muito mais completa e muito mais profunda, visto que no levantamento que eu fiz sobre a própria expressão e palavra e próprio vocábulo Irmesinde, ele é próprio e é muito generalizado na zona da Galiza. Há muitas aldeias com o nome de Irmesinde, Irmesinde com H, a explicação germânica de caminho forte, não creio poder abarcar qualquer fundamento histórico, quer devido à posição de Irmesinde, porque estamos a falar para um período ainda anterior à implementação da linha férrea em 1875, primeiro para o Minho e depois para o Douro, e a expressão Irmesinde é anterior. Aliás, eu consigo encontrá-la em Espanha, a mesma palavra Irmesinde, que hoje se escreve em português, ela existe em Espanha no início do século IX. Exige um estudo muito mais aprofundado para que possamos avançar com esta fácil leitura de encontrar no termo germânico ou na origem germânica a existência do próprio topónimo Irmesinde. Sobre a questão de Asmes, é uma questão muito mais problemática. E problemática porquê? Porque a Asmes, eu refuto, e respeitando, enfim, quem defende essa teoria, muito dela bebida na literatura, enfim, um pouco paroquial de 1921 do professor Humberto Bessa,
em que Asmes teria vindo eventualmente das margens do Lessa e da própria concepção do relevo do Lessa, este veio hidrológico que pudesse vir de açude. Julgo que o termo não poderá ser por aí. A origem da palavra Asmes não se liga de forma nenhuma à expressão açude, sendo verdade que se ligasse, então teríamos o país inteiro, de norte a sul, cheio de aldeias, vilas e cidades com o nome de Asmes, porque açudes é coisa que não faltam. E pelos vistos, quer dizer, só em Mesinde é que teria sido contemplado desnecessariamente com esse topónimo. E contemplado porque encontra-se, e se encontrar o açude de São Lourenço de Asmes em Mesinde, logo numa zona em que é uma zona mais baixa, mais plana e mais aberta aos campos agrícolas. E açudes, o próprio Rio Lessa tem açudes desde a sua origem até entrar em Matosinhos. E Espanha, remontando também e também voltando novamente com a Espanha, com a questão de Asmes, com o termo de Asmes, e na própria literatura histórica portuguesa não há consenso sobre a escrita desta expressão. Ela aparece como de Asmes, ela aparece com Asmes com Z, com S, com Asnes, aparece de várias formas e feitios. Eu acredito que, fiz uma análise comparada com Oliveira das Meias, e há fundamento histórico nesse sentido. E assim, acredito que o termo Asmes virá mais de azémola, das azémolas, e Oliveira das Meias, ainda hoje há documentos históricos de Oliveira das Meias em que Oliveira das Meias aparece denominada como Oliveira de Asmes, Oliveira de Asmes, Oliveira de Asme e da Zémula. E a referência às azémolas, enfim, como animal necessário, desejado, transporte, para esses mesmos períodos, porque estamos a falar num período longo da Idade Média, não haveria, isso teria efetivamente um meio de transporte compreensível e que teria fundamento aqui nas terras, outrora terras da Maia. Julgo que é uma tese, essa sim, a ser defendida, a ser trabalhada e a ser profundamente analisada, contrariando a questão, enfim, batida e esbatida e de certa forma gasta, sem qualquer fundamentação, porque não há fundamentação para tal, em que Asmes provém do termo açude. A denominação, enfim, procurá-la na documentação que existe sobre as origens e sobre alguma referência a São Lourenço de Asmes, a aldeia inicialmente de São Lourenço de Asmes, e o termo açude não surge ligado a São Lourenço de Açude, foi no início, logo nos anos 20 do século anterior, enfim, que apareceu este salto de açude para Asmes, que não faz qualquer sentido, não faz qualquer cabimento. Ainda hoje, nos dias de hoje, corre-se no erro, e quando falamos nos dias de hoje, falamos mesmo atualmente, ainda hoje se confunde um pouco São Lourenço, que não tem nada a ver, São Lourenço de Asmes, como sendo o advogado da grande causa da doença da asma, não tem nada, são erros, enfim, são mitos urbanos que se vão criando, e facilmente se pode identificar nos últimos calendários distribuídos, enfim, com imagens de São Lourenço de Asmes, faz-se referência a essa denominação.
errática e que não faz qualquer fundamento. Enfim, sabemos que os atributos foram dados a São Lourenço de Armos, foi como o guardião do tesouro, o guardião, enfim, da grande receita da Igreja e canonizado como tal. Por isso, quer na questão de Irmesinde, quer numa questão mais recente de Irmesinde, quer a antiga de Armos, terá que levar uma nova abordagem, uma abordagem mais profunda e agora sim, acho que sim, muito bem fundamentada. E deixarei para uma outra ocasião, que nos seja, enfim, possibilidade entrarmos no âmbito da toponímia, abordar os aspectos, enfim, das ruas, travessas e caminhos que existem nesta terra. Para finalizar, que já estamos em cima da hora, eu abordaria só um último tema, que é a Ponte de Alfena, ou Ponte de São Lázaro, que muita gente desconhece, mas no decreto de classificação da ponte, esta aparece localizada, como estando localizada no lugar de Pina, em Alfena. Ora, o lugar de Pina não existe, nunca existiu em Alfena. Mas o que é facto é que um decreto assinado por Mário Soares em 1977 classifica a ponte como imóvel de interesse concelhio e localiza no lugar de Pina. Nós fomos à procura da origem desse mito urbano, usando a expressão que usou há bocadinho, e realmente encontramos a sua origem. A primeira vez que ele aparece numa notícia do 1º de janeiro de 1955, em que é dito que a ponte estava a ser destruída e as suas pedras estavam a ser usadas para a construção de muros. Essa notícia fez tocar os sinos na repartição do Ministério das Finanças que fazia a proteção do património e vai daí abriram um processo de averiguações para tentar saber o que é que estava a passar com essa ponte. No âmbito desse processo de averiguações, surge-nos uma carta da Junta Autónoma das Estradas que é perentória ao afirmar que a ponte não se encontra numa estrada nacional e, portanto, não está sob a alçada da Junta Autónoma das Estradas, mas, de qualquer forma, esclarece perentoriamente que a ponte fica localizada num caminho que liga a Estrada Nacional 105 à Estrada Nacional 105.1 e que fica localizada no lugar da rua, na freguesia de Alfena. E que o lugar de Pina não existe na freguesia de Alfena. É perentória a Junta Autónoma das Estradas. O que é facto é que o processo vai andando e em 1974 é recuperado e em 1977 é finalmente classificada a ponte. E mantenho a designação de Pina. A origem da designação de Pina é uma errada leitura da primeira carta topográfica portuguesa. A primeira carta topográfica portuguesa é datada do final de meados do século terceiro, quarto quartel do século XIX, por trabalhos dirigidos pelo geógrafo Philip Folk, e a grafia do lugar da rua aparece feita de uma forma algo esquisita, com o rio Lessa pelo meio, e em que o R parece mais um P e a haste do R parece mais um I. E, portanto, alguém leu Pina onde está escrito rua. É assim que um mito urbano começa e é assim que um mito urbano chega à lei, perante uma leitura errada de um documento histórico. Infelizmente não é caso único em Alfena, mas como já estamos muito adiantados no nosso tempo, ficaríamos por aqui. Gostaria de agradecer a quem esteve a assistir à nossa conversa, aos meus companheiros de painel e ao César Vasconcelos, que nos deu uma ajuda nos bastidores.
Desejo a todos uma muito boa noite e até à próxima semana para mais uma conversa da Alhena.